TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 3 de novembro. E hoje o programa vai ser um pouco diferente, focado apenas nas entrevistas que aconteceram recentemente aqui no debate, naquele padrão do programa que nós fazemos nos sábados. E na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a importância do ensino superior no mercado de trabalho, de valorizar o projeto Reais de Mãe e também de reforçar a importância do conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com Edberto Júnior, que veio conversar com a gente sobre a importância do ensino superior aqui no Brasil. Boa tarde, Edberto, tudo bem? Boa tarde, prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho, da importância do ensino superior no Brasil. Eu que estou tanto tempo, nessa área aí, na área comercial da faculdade, então eu tenho um pouquinho de experiência para falar sobre a importância do ensino superior. Perfeito. E antes da gente começar a comentar sobre o tema mesmo, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Tudo bem? Meu nome é Edberto Barro Júnior, eu sou consultor da Universidade Estácio, já estou aqui vai fazer 5 anos, sempre trabalhei no setor comercial, sou marqueteiro de formação, formado em marketing com foco em comércio e gestão, sempre fiquei nessa área de vendas, e eu sempre trabalho em área externa, eu vou nas escolas, vou nas empresas, converso com os alunos, o trabalho de consultor é esse, é levar para o lado de fora e despertar nas escolas ou nas empresas a vontade de estudar e mostrar a importância de estudar. Como a gente está falando aí da importância do ensino superior, eu falo nas escolas que não tem outro caminho para abrir portas, e portas boas, do que não for com o ensino superior. O meu diploma abriu portas para mim desde o estágio, que com certeza se eu não tivesse feito, não iria abrir, Justamente para a gente poder ir começando a falar sobre essa questão, vou pedir, como se nós estivéssemos em uma empresa, num outro tipo de ambiente, conta para mim, qual é a importância desse ensino superior aqui no Brasil, qual a importância de ter uma formação no momento de conseguir um emprego, de conseguir formar uma carreira? Quando eu converso com o pessoal do RH, das empresas que são parceiras nossas, a gente vai, leva palestras, leva as oficinas, eu vejo que está faltando a mão de obra qualificada. E às vezes a pessoa acha que ainda o ensino superior é aquela coisa distante, tipo, eu faço medicina, ou eu faço direito, ou faço algum curso da área de saúde, mas não é assim. Hoje a gente tem mais de 200 opções de estudo na Estácio, e às vezes a gente conversando ali com os funcionários, ele não consegue ver alguma coisa que pode melhorar para ele. Por exemplo, ele trabalha no estoque. Para ele, a vida dele é isso ali, ele só conseguiria sair ali se ele fizesse uma outra coisa totalmente fora da área dele. E eu falo, você já pesquisou sobre o curso de logística? Ele, logística, você já está no estoque aqui, você já sabe na prática, isso em todas as outras áreas. Pessoa que trabalha no financeiro, falo de administração, ciências contábeis, e hoje tem cursos à distância, que é a partir de R$ 129. Então, assim, eu levo para eles que não é essa distância tão longe, que a gente ficava imaginando de faculdade. Hoje está democratizado, hoje tem um monte de formas de estudar, para quem tem tempo, para quem não tem tempo, para quem tem perfil só presencial, para quem tem perfil à distância, para quem tem perfil semipresencial, híbrido, que a gente fala de não pode ir todo dia, mas quer também ter a parte prática. Então, assim, tem para todos os gostos, todos os tipos, E é importante para abrir, para crescer na carreira. Eu não vejo outro caminho, outro atalho. Claro que hoje no mundo digital acontecem muitos atalhos aí, mas eu falo sempre, principalmente nas escolas, Esse é um caso em milhões e milhões. O caminho ainda certo é aquilo, Fundamental, ensino médio, técnico, faculdade, pós, para brilho de carreira.
Perfeito, Edberto. E um ponto muito importante que você destacou sobre levar para a pessoa conseguir enxergar essas possibilidades, Isso. porque muitas pessoas acham que financeiramente vai ser algo muito caro. E um outro ponto que você destacou que é essencial, muitas das vezes a pessoa já trabalha numa área que poderia ter um benefício, poderia ganhar mais conhecimento Uhum. sobre aquele processo se fizesse um curso e fazer a pessoa entender, fazer a pessoa conseguir identificar qual curso vai entender melhor, vai atender melhor, é muito importante. Exatamente. Principalmente eu falo, né, como exemplo, eu vou, por exemplo, em grandes distribuidores, que tem muitos vendedores. E vendedor, mas eu não preciso de curso superior. Eu falei, tá, mas entra em qualquer site de vagas hoje e olha lá nas especificações. É a área de venda. Qual é o desejável? É o marketing, é a gestão comercial, é a administração, alguma coisa da área. Então, é um diferencial, né, num mundo tão concorrido. Se você é do RH, pega um monte de currículo e tem um bolo que tem o curso superior, automaticamente eles vão selecionar aqueles como principais e você vai descartado. Não que talvez você seja um bom vendedor, mas, né, com um curso superior ele abre mais portas, você se aprofunda mais, é diferente, né? Então é importante mesmo. Acaba sendo um plus, né? É A isso. pessoa que não tem não é É um isso. demérito, É, mas é um ponto a mais, é um ponto que chama atenção, acaba sendo um chamariz é, na é hora do meio dos desejável. currículos. Não é obrigatório, mas é desejável. E nesse mundo concorrido que a gente vive, você tem que se diferenciar, tem que se destacar, né? E a gente pode destacar também, Edberto, que além dessas vantagens no momento de conseguir um emprego, a questão do salário mesmo pode ser muito beneficiado pela parte do ensino superior, não é mesmo? Saiu um estudo recente Isso. falando que o salário pode ser bem maior, não é mesmo? Pode chegar a 158% maior, né? A gente só fica atrás da África do Sul e mais um outro lá, que agora não me vem à mente, né? Mas é importante, é o que eu falo, não tem outras formas de você melhorar de vida, você ter possibilidade de ganhos maiores, se não for pelo ensino superior, pós-graduação, e, né, isso é infinito a escada, né? Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduado, enfim, cada um dentro da sua área, né? É realmente um ponto importantíssimo de ser destacado, porque para pensar que você vai ganhar mais do que você não necessariamente vai, mas Uhum. você tem a possibilidade, os Sim, estudos sim. mostram que aqui no país as pessoas que têm o ensino superior ganham mais do que o dobro, é algo muito notável, é algo que precisa ser levado em consideração para a população. Aquela pessoa que ainda está com um pouco de resistência de Aham. começar, é aquele incentivo a mais, não é mesmo? E também tem o estudo da pós-graduação, que ela é capaz de aumentar até 3 vezes o valor, né, do seu salário. Tem estudos que mostram que quem tem pós-graduação ganha até 3 vezes mais do que quem tem só a graduação. O que eu falo, né? O curso superior é infinito. Você vai crescendo, 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 né? E você vai querendo se especializar. O mundo vai mudando muito, né? Principalmente na área de tecnologia, de internet, toda hora é mudança, né? Então você tem que se manter atualizado. Não tem jeito, não é só se formar também e encostar o meu diploma, né? É verdade, um ponto importantíssimo de ser destacado também, porque muitas das vezes a pessoa fala, nossa, já me formei no colégio, já acabou. Não. Acabou, não. Aí já me formei na faculdade, acabou. Não. A vida é um estudo É constante. isso. E mesmo que você seja uma pessoa muito qualificada, é muito importante entender que o mundo não vai parar. O mundo não para ali naquele momento que você parou de estudar. Pois é. Então tem que sempre se adaptar, tem que sempre se atualizar. Isso, eu já tô quase meus 40 anos, né? E eu tava na última formatura, eu ouvi disso, ele finalmente acabou os problemas. Eu falei, não, tá começando os problemas. Você não tem noção. Acabou a faculdade, agora você vai trabalhar, é pra prática, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ver que, nossa, eu preciso nesse setor aqui me especializar mais. Eu sou da área de marketing, eu levo muito para minha área, né? E o pessoal do digital aqui, o digital está crescendo muito, eu ainda sou um perfil muito hunter ali, né? Hoje a parte de crescimento, mesmo expectativa de crescimento é no digital, aí você começa, vou fazer uma pós em marketing digital. Aí tu começa ali, opa, agora eu tenho que começar a mexer com Big Data, ciência de dados ali, que está crescendo, e você vai, né? Tendo que crescer, se especializar, não tem outra maneira. E é um ponto que a gente até tem que destacar, que até a Estácio propõe e promove, é que muitas das vezes não é necessariamente uma pós-graduação, uma faculdade, mas
Os cursos que muitas das vezes gratuitos que a Estácio disponibiliza Tem. também agregam bastante para o currículo da pessoa. Também, né? A gente tem os cursos principalmente de férias, né? Que é uma oportunidade, você, gosta de administração, mas não sabe se é isso mesmo. Vai lá, assiste uma aula, né? Geralmente esses cursos de férias é alguma coisa na prática, o que acontece. A gente oferta também uma visita guiada. Se quiserem lá procurar, né? A gente atende com todo prazer. A gente faz uma visita guiada para eles conhecerem cada laboratório de cada curso, como funciona o campus, né? Eu vejo isso muito necessário, principalmente nas escolas. Às vezes eles estão ali só muito nas escolas, eles não sabem o que é um ambiente acadêmico. Então a gente leva, olha que o curso de veterinária, olha o laboratório de anatomia animal. Às vezes é um pouco assustador que para eles, né, que tem peças cadavéricas e tal, mas tem peças secas, peças molhadas que a gente fala. Então vai conhecer a clínica veterinária. Então na prática, quem gosta da área de saúde vai conhecer o laboratório de enfermagem, anatomia, o que simula um quarto de UTI. Então ali ele começa a ver. Eu lembro o pessoal de odonto, né? Eu levei uma vez um pessoal de ensino médio, e aí eles começando a mexer ali naquela coisa, resina e tal. Ele fez um moldezinho e ele viu que ele leva a gente e falou: nossa, eu quero isso para minha vida, entendeu? E talvez se eu não fosse meu trabalho de consultor de ir lá convidar e tal, ele também não teria pensado nisso. Então, por isso que eu falo, quem tem dúvida pode procurar a gente. Eu queria fazer uma visita guiada, conhecer a unidade, a gente leva. No próprio setor de comunicação, né? A gente tem, você conhece lá como que é. Então, de todas as áreas, né? Eu acho que é importante. Quem tem dúvida, procurar, quiser conhecer, vai ser um prazer. Sem a menor dúvida, é importante e é uma oportunidade realmente, porque muitas das vezes, como você deu o exemplo do estudante que foi até o negócio de odontologia, muitas das vezes a pessoa nem sabe que leva jeito pra coisa, ou não sabe que gosta de tal coisa, só vendo na prática, vendo de perto, consegue despertar aquele interesse, aquele brilho no olho, não é mesmo? E aí entra no setor de comunicação que falou, eu gostei disso aqui, não sabia que era assim, né? E aí você apresenta toda a parte ali, e ele vai tomando gosto, né? Quem tem falta aquele norte, eu acho que é importante, né? De ir lá conhecer. E a pessoa que já se despertou, já tem interesse em fazer o curso profissionalizante, quer fazer um curso superior, como que ela pode procurar a Estácio para poder fazer? Tá, se for por via WhatsApp hoje, que é o mais comum, o primeiro contato, né? Pode ser o meu, posso falar o número aqui? Pode, claro. 24 992 77 4151. As primeiras dúvidas eu posso tirar ali, né, dos cursos que eu oferto. Então, por exemplo, eu gosto da área de saúde, mas não sei o que fazer. Eu começo a enviar ali informações de enfermagem, nutrição, farmácia, biomedicina, odonto, a própria medicina veterinária, que é de saúde animal, mas é de saúde. E aí a gente começa a conversar ali de valores e tudo mais. Ou pode ir presencialmente, procurando na sala de matrícula, e tem também o site estácio.br, né, que tem todas as informações lá, também é rico em informações. Se você tiver dúvida, tem vídeos explicando sobre cada curso, área de atuação em cada curso, né, e vai ser um prazer atender se for comigo no WhatsApp. Né? Perfeito, Edberto. Só para a gente finalizar, tem mais algum ponto que você queira destacar sobre a importância do ensino superior, a importância de realmente procurar esses cursos? Sim, né? E a gente fica lá à disposição, como eu te falei, para quem quiser. Como eu falei também, tem gente que pensa que é um pouco distante, ou eu não tenho tempo de fazer, ou eu não tenho condições financeiras de fazer. Eu tenho certeza que a gente tem opção para tudo. A gente tem curso presencial, que é para quem não abre mão daquela tradicionalidade, né, de ter que ir todo dia e não consegue se concentrar no EAD. A pessoa consegue fazer. A gente tem o EAD, né, que você faz tudo pela internet, só vai lá fazer algumas provas. Então tem cursos principalmente de gestão que são autorizados a fazer isso, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão de tecnologia da informação. E eu tenho o semipresencial, que é esse que eu queria destacar, porque eu acho que esse é o equilíbrio perfeito. Esse é o equilíbrio de quem não consegue ir todo dia, que hoje é difícil, né? No mundo que a gente vive hoje, na correria, que é hoje trânsito e tal, ir todo dia, mas também ficar só atrás do computador também não é legal, né? Então, principalmente nos cursos da área de saúde, hoje a gente tem cursos com entrada em outubro, que começa agora em outubro mesmo, fora daquela tradicionalidade de sempre ser em janeiro, né, aquele vestibular de Natal, ou no meio do ano. Hoje a gente tem o semipresencial específico nessas entradas quebradas que a gente fala. Então a gente está com o curso aberto para início imediato,
dos semipresenciais. Então tem de todas as áreas, da área de tecnologia, por exemplo, quem gosta, tem ciência da computação, tem engenharia de software, jogos digitais, né? As pessoas nem imaginam que hoje tem faculdade de jogos digitais e está muito em alta hoje. Quem gosta da área de saúde, né? Biomedicina, farmácia, nutrição, fisioterapia, educação física, né? Enfim. E as licenciaturas, né? Hoje também, se você, quem pesquisa, né, de faculdade, hoje viu que o MEC mudou muita coisa nesse semestre aí e proibiu alguns cursos EAD, inclusive licenciatura. Então hoje você tem que ter pelo menos semipresencial. Aquilo de não precisar ir todo dia, mas você não deixa de ter as práticas ali em laboratório, sala de aula, né? Que é importante para a profissão, principalmente de licenciatura. Então, artes visuais, letras português, letras em inglês, pedagogia, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Quem quiser, é só procurar a gente lá na sala de matrícula ou pelo WhatsApp, que vai ser um prazer atender. Perfeito, Edberto. Muito obrigado por ter comparecido aqui no Obrigado programa, você. foi um prazer te receber. Obrigado você, obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Perfeito. Obrigadão. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e hoje a gente vai conversar com a Daniela Freitas sobre o projeto Reage Mãe. Já estamos aqui ao vivo com ela, que veio conversar com a gente sobre essa iniciativa, sobre esse projeto tão legal e tão importante aqui para a cidade. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, um prazer conversar com você sobre o Reage Mãe. E, antes de qualquer coisa, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público, se apresentasse. Boa tarde, meu nome é Daniela Freitas, eu sou do Projeto Reage Mãe, presidente do Projeto Reage Mãe, que acolhe gestantes e puérperas com vulnerabilidade social aqui no município de Petrópolis. Atualmente ativas, hoje a gente tem praticamente 200 mulheres ali cadastradas e a gente leva todo esse acolhimento
e informações. Sou doula também, então a doula dá esse suporte físico, emocional e educativo às gestantes e parturientes. Perfeito, Daniela. Para a gente poder começar a falar sobre o projeto, queria que você contasse um pouco de como que ele surgiu. Qual é a história desse projeto? Qual é a história do Reage Mãe? O projeto Reage Mãe ele surgiu baseado de uma violência obstétrica no seio familiar, um óbito, lá em 2018, não falo fatalidade, eu falo uma tragédia mesmo, porque não deveria ter acontecido. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu dessa situação, onde eu acabei enxergando muitas mulheres silenciadas na questão da vulnerabilidade e a violência. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu, hoje eu falo que é a menina dos meus olhos, mas ele nasceu baseada na força dessa questão toda que as mulheres enfrentam no dia a dia, na sua gestação, sobre a violência. Agora nós estamos já em 2025 e desde quando esse projeto existe? Então, desde 2018, eu vim, né, assim, acolhendo essas mulheres. Muitas mulheres não relatavam seus relatos de partos, não sabiam o que era uma violência obstétrica, e de lá para cá foi criado essa rede, essa comunidade que é o Reage Mãe hoje em dia, assim, ganhando uma proporção gigante, né? Porque hoje a gente tem vários parceiros comerciais, assim, parceiros do dia a dia que nos ajuda a levar o Reage Mãe e deixar hoje ele aí de pé. Daniela, você já comentou sobre os parceiros, sobre o tamanho que esse projeto está ganhando. Queria perguntar para você justamente sobre isso. Vendo de 2017, agora já em 2025, 2017 não, desculpa, 2018, já em 2025, agora 7 anos de projeto, como que você está vendo a adesão da população e da comunidade no geral em relação ao projeto? Então, o projeto Reage Mãe, ele não tem apoio governo, né? Mas ele tem muito apoio hoje em dia, porque as próprias mulheres hoje do projeto, elas se tornam rede de apoio. Eu tenho mulheres que já saíram do projeto Reage Mãe, estão estruturadas, e elas mesmo é que fazem o boca a boca. Então, hoje a gente tem muita parceria com comércios locais, com pessoas comuns, né, que ajudam, inclusive com enxovais, com roupinhas de seus filhos, e a gente tem todo esse processo também social, né, além de encaminhamento, de palestras, a gente tem esse projeto social de Casa 0800, de enxoval para bebês, então esse boca a boca fortalece muito essa questão, então boca a boca do bem. Sem dúvida nenhuma, boca a boca é muito importante para as pessoas conhecerem o projeto e conhecerem também as ideias do projeto e entender, levar essas pessoas esse conhecimento. É. E Daniela, eu queria saber de você também qual é a importância desse projeto no sentido de a importância da conscientização da população, a conscientização dessas mulheres sobre este assunto. Hoje a gente tem mais de 11 milhões de mulheres, mães solos, pelo Brasil afora. Então, é uma realidade que ela é passada a nível Brasil, a nível por todo o mundo aí de mães solos. Tantas outras sequer têm o nome do pai no registro dos seus filhos. Então, esse enfrentamento sozinha, sobrecarregada, mulheres que saem de dia para trabalhar, tem que criar os seus filhos sozinha. Então, o Reage Mãe, ele é essa força a mais, é tentar levar aí. Muitas sequer têm uma rede social, que eu digo assim, elas não conseguem nem se comunicar assim
muito, não tem um entretenimento, não tem nada, porque elas estão sozinhas, né, com seus filhos, na criação dos seus filhos, e o Reage Mãe ele vem com esse acolhimento, ele vem com todo essa força para todas elas. E a gente pode destacar justamente pela essa dificuldade de acesso a certos tipos de informação que você destacou, como por exemplo a questão de não ter uma rede social, que também complica para conhecer esse projeto, que é muito importante que a população, caso conheça uma pessoa que esteja nesse tipo de vulnerabilidade social, também leve o projeto para ela, né? Leve o conhecimento sobre o projeto para a pessoa poder procurar, não é mesmo? Inclusive, a gente, hoje no projeto ele é dividido por parte, né? A gente tem adolescentes, inclusive no projeto hoje, e isso eu estou falando de um projeto que geralmente todos os projetos eles são paliativos, né? Pois eu tenho praticamente 70 adolescentes que ou estão no período já da gestação ou que já passaram aí pelo momento gravídico delas. Então, é muito sério essa questão também da adolescência, gravidez na adolescência, essas meninas que se tornam mães muito cedo e que geralmente são mães solo e que dependem também dessa rede de apoio que é da própria mãe, a evasão escolar, não são os meninos que param de estudar, são as meninas que param de estudar. Então, esse é um assunto muito sério, um assunto que requer muito apoio, não só social, mas do governo, um olhar diferenciado, sem julgamento, falar sobre educação sexual, sobre dessas meninas, a saúde dessas meninas, que, assim, infelizmente, a gente viu dados que sobre a morte materna, hoje mais de 66% praticamente são de meninas que engravidam até 14 anos. Então, elas morrem porque engravidam. Então, é muito sério esse assunto, vai muito mais além da gestação das nossas meninas, nossas mulheres, que se tornam mães solo muito cedo e ficam nessa rotatividade sozinhas. E a gente pode destacar, Luciana, que essa questão da educação sexual é um tabu muito grande na nossa sociedade ainda, porém é uma questão que precisa se tornar uma realidade para que evitem, para que se atenuem esses números que são tão preocupantes e existentes na nossa sociedade. Eu queria te perguntar como que as pessoas podem fazer para procurar o projeto? Nós temos a rede social, né, a página @reagemãe, tem o contato também de telefone, que é 24 992 84 6199. Essas, tanto por telefone como pela rede social do Reage Mãe, pode entrar em contato que a gente vai receber lá com carinho. Queria até fazer uma. A gente está comentando sobre a importância do apoio da sociedade, a importância do apoio dos órgãos municipais, que infelizmente atualmente ainda não é uma realidade, mas pode vir a se tornar. Mas é importante destacar que tem certos comércios, por exemplo, da nossa sociedade aqui de Petrópolis, que estão apoiando, não é mesmo? Sim, a gente está numa campanha bem bacana, que é o Natal Feliz. Já iniciamos a campanha, é uma parceria aí com a loja Pequenos Travessos, que abre a porta das lojas lá para poder ter ponto de referência de doação, arrecadação, usa a sua página também, nos ajuda também com prendas. É uma loja local, que é nascida aqui também, no município de Petrópolis, então tem uma parceria muito bacana também com o Reage Mãe. E se os membros da sociedade quiserem também fazer uma ajuda financeira, existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade também. A gente tem o Pix e tudo direitinho. Não sei se pode passar aqui. Pode sim, pode sim. Daniela Freitas, reagemãe@com. Perfeito. Então as pessoas já sabem, podem fazer essa contribuição tanto via Pix, tanto, é claro, por meio da Pequenos Travessos, que está fazendo essa participação, né, fazendo essa colaboração junto com o Reage Mãe para esse auxílio.
E Daniela, a gente já falou de muitas coisas mais técnicas, né, no sentido de contar a história, contar todas essas situações e falar sobre a importância do projeto, mas agora eu queria perguntar num quesito mais pessoal. Para você, qual é a importância desse projeto e como você vê toda essa caminhada desde 2018 até agora em 2025? Eu sempre falo que assim, eu não faço porque eu sou boazinha, né? A gente faz porque a gente tem consciência política, consciência social, e porque, de alguma forma, a gente tem um chamado. Para quem acredita, então eu acredito firme e forte nesse chamado que acaba sendo impregnado na nossa pele, no nosso corpo, na nossa alma. Hoje, assim, a minha vida é totalmente dedicada a esse projeto. A gente envolve muito a família. Meu filho, desde 2018, que era uma criança e hoje já está com 19 anos, já está na faculdade, foi todo envolvido nesse projeto social e que aprendeu muita coisa com essa realidade. A realidade de famílias que são mulheres que chefiam suas casas e que lutam no dia a dia para dar de comer aos seus filhos. Perfeito, Daniela. Realmente é um projeto muito importante, uma ação muito tocante, muito bonita, que a gente precisa destacar. E só para a gente finalizar, queria saber se você quer destacar mais algum ponto, tanto do projeto, ou, é claro, fazer um apelo à sociedade. O apelo à sociedade é que quando você enxergar uma mãe, né? Eu sempre brinco que ninguém fala para um pai, nossa, você já tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, mas essa pergunta sempre é feita às mulheres. É, as pessoas, com um ato já preconceituoso, já falam que os filhos são das mulheres e não dos homens. Então, o apelo é esse: quando uma mulher engravida, ela não engravida sozinha, né? Ela engravida junto com o seu parceiro, a responsabilidade é de ambos. Então, o julgamento não deve fazer parte de uma mãe que sequer tem o nome do pai no registro dos seus filhos. O julgamento sequer pode ser por uma mulher que sai de dia para trabalhar, retorna no ônibus lotado para poder pegar seu filho na creche e lutar pela vaga na creche de seus filhos para poder manter o sustento da sua casa. O julgamento jamais pode ser de uma mulher que luta para criar os seus filhos e, principalmente, uma mulher que passa pela gravidez e uma violência obstétrica. Perfeito, Daniela. Palavras importantíssimas e é realmente algo que tem que ser colocado na cabeça da sociedade. As pessoas têm que entender esses pontos que são de tamanha importância e são uma realidade. Daniela, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no programa. Foi um prazer conversar com você sobre a história do projeto e sobre o projeto no geral. Obrigada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Gabriela Dias, que veio conversar com a gente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa. Realmente. E antes da gente começar a conversar de fato sobre o código, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Prazer, meu nome é Gabriela Dias, eu sou advogada, atuo no escritório Lima Vasconcelos Advogados, na área de defesa dos consumidores. Então, estou aqui hoje para poder bater um papo sobre, né, o Código de Defesa do Consumidor, que é um tema bastante relevante, né? E a gente tem muitos casos debatendo sobre os direitos dos consumidores, principalmente agora nessa época do ano, né? A gente acabou de passar o Dia das Crianças, vai se Sim. aproximar da Black Friday, depois tem Natal. Então, é uma época que acontece muita coisa nesse meio do consumo e a gente tem que entender o que é esse Código de Defesa do Consumidor, os direitos e os deveres dos consumidores. Então, Gabriela, para a gente começar, vou pedir para você explicar o que é esse Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é como o próprio nome diz, né? Ele traz ali quais são os direitos dos consumidores e quais são os deveres dos prestadores de serviço, né? Aquilo que eles precisam fornecer ao consumidor, aquilo que o consumidor tem direito de requerer. Então, o código ele traz ali proteção tanto para o consumidor quanto também para o fornecedor de serviços, né? Que ofereça produtos, que ofereça serviços. Então, o Código de Consumidor ele é uma régua, vamos dizer assim, né? Para o que pode ou não ser feito, quais limites têm que ser respeitados, né? E essa questão dos limites que têm que ser respeitados, quais são as coisas que vocês mais costumam receber envolvendo essa questão do consumo? No sentido de quais problemas as pessoas são os mais comuns das pessoas enfrentarem? Olha, o que a gente vê muito lá no escritório, né, até mesmo relacionado a essa questão, né, de bancos, fornecimento de produtos sem serem solicitados, né? Então, às vezes, a empresa, o banco, ela envia um produto, às vezes um cartão, às vezes um empréstimo, para a pessoa sem ela ter solicitado. Isso é considerado uma prática abusiva, né? O prestador de serviços ele não pode oferecer, disponibilizar um serviço sem que antes ele tenha sido solicitado pelo consumidor. Então, é uma prática muito comum, infelizmente, a gente acaba vendo muitos processos em relação a isso, né? O judiciário está bem movimentado nesse sentido, porque os prestadores de serviços muitas vezes não respeitam, né, está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e eles não respeitam, enviam, né, fazem contratações fraudulentas de empréstimos, de cartões, e a pessoa acaba sendo prejudicada, o consumidor acaba sendo prejudicado por uma conduta unilateral, né, do fornecedor ali, que de maneira arbitrária, ele vai e faz o empréstimo, faz um cartão, envia algum produto, né, para a pessoa sem ela ter solicitado e ela acaba sendo, às vezes, cobrada, tem o nome negativado, então traz diversos prejuízos ali para o consumidor, né, sem que ele tenha solicitado aquele serviço, solicitado aquele produto. E no caso da pessoa que está sofrendo com algum desses problemas, qual é o procedimento que ela deve levar? Ela tem que procurar o PROCON? Ela precisa procurar um escritório de advocacia como o de vocês? Como é que funciona esse passo a passo
pós esse prejuízo que a Uhum. pessoa toma? O PROCON é um caminho muito bom, né? Porque antes de dar entrada num processo judicial, é muito importante que o consumidor ele tenha tentado resolver aquele problema de maneira administrativa, né? Que a gente chama. Ou seja, ele precisa ter tentado, junto com o fornecedor de serviço, resolver aquele problema. Então, por exemplo, se teve algum cartão que foi enviado de maneira indevida, algum empréstimo contratado de maneira indevida, ele precisa buscar o banco, primeiramente, e tentar resolver. Né? E aí, às vezes, não consegue, né? É sempre importante, a gente sempre pede que tenha um número de protocolo para você poder justificar ali que, olha, teve a tentativa de resolução, não conseguiu, tá aqui o número de protocolo. E o PROCON, às vezes, ele é um meio eficaz nesse sentido, porque primeiro que ele pode resolver aquele problema, você nem precisa judicializar, porque entrar com uma ação judicial demanda tempo, às vezes a pessoa não tem aquela disposição, né, de aguardar tudo se resolver. E segundo, porque ali geralmente já vem uma resposta do próprio banco, do fornecedor, enfim. A gente está pegando o banco aqui como um exemplo porque é algo que é muito corriqueiro, né? Mas o PROCON é uma alternativa boa para o consumidor, primeiro porque é gratuito também, né? Então você pode ir lá, dar entrada num processo administrativo. E segundo, porque você já vai ter uma noção ali do que eles vão argumentar num eventual processo judicial, né? Então acaba que já resguarda o consumidor, né? Se, por exemplo, tem algum contrato fraudulento, quando o consumidor for entrar com um processo judicial, ele já tem toda aquela argumentação, já sabe o que vai ser alegado. Então, o PROCON é uma alternativa muito boa. Agora, foi no PROCON, o resultado não foi satisfatório, né? Não conseguiu resolver, está constatado de fato que foi uma fraude, que foi enviado de maneira indevida, aí a orientação realmente é buscar um profissional, né, que possa representar no judiciário, né? No caso das pequenas causas, né, nos juizados, que a gente chama, lá no próprio fórum, o consumidor ele consegue dar entrada até mesmo sem advogado, nem é necessário, né? Agora, se for um processo mais complexo, que tenha uma indenização por dano moral aí talvez um pouco maior, aí realmente o ideal é procurar um advogado que esteja ali por dentro, né, das defesas do consumidor, para que possa orientar da melhor forma possível. Perfeito, um ponto bem importante da gente Uhum. realmente entender e explicar para o nosso público. E Gabriela, agora falando, vamos dizer assim, de uma questão mais leve, porque Uhum. assim a gente está falando de grandes prejuízos que a Sim. pessoa pode levar, mas agora falando num ponto mais leve e principalmente que a gente já tinha comentado que pode ser que aconteça nessa questão do final de ano, Uhum. das comemorações, dessas datas onde são feitos onde é realizado muito consumo Sim. pela população. No caso da pessoa comprou um produto, o produto veio com defeito ou a pessoa se arrependeu de ter comprado. Uhum. A gente tem legislações, a gente tem tópicos diferentes, tanto para compra online quanto para compra presencial, não é mesmo? Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito de arrependimento, né? O direito de arrependimento é quando você faz uma compra fora do estabelecimento, ou seja, uma compra online, e quando aquele produto chega, você ou não se agradou, ou não era aquilo que você estava falando no anúncio, ou veio com algum defeito. E o Código de Defesa do Consumidor prevê esse direito do arrependimento, que são de 7 dias. Então, você tem 7 dias do recebimento do produto para você fazer a devolução, pedir o seu dinheiro de volta, ou até mesmo pedir o envio de outro produto, né? Então, o direito de arrependimento, ele é para compras fora do estabelecimento, compras online. Quando a pessoa compra na loja física, que, por exemplo, né, às vezes as pessoas vão na Rua Tereza, compram uma blusa, chega em casa, não gostei. O lojista, né, o fornecedor de serviços, ele faz para poder fidelizar o cliente ali, porque na loja física, se você experimentou, se você viu o produto e você chega em casa depois e não gostou, não é obrigação dele fazer a troca. É diferente de se tiver algum tipo de defeito, né? Quando o produto, né, ele oferece algum tipo de defeito, aí sim é resguardado, né? O consumidor tem direito a receber uma nova peça, um novo produto, né? Mas o direito de arrependimento de 7 dias, ele é para compras virtuais. E essa questão, inclusive, sobre o caso de algum dano, algum defeito, o prazo também é de 7 dias ou acaba sendo um prazo maior para a pessoa notar o defeito ou algo do tipo? É 7 dias também, porque a pessoa vai chegar em casa, né, por exemplo, né, vamos pegar aí o exemplo que a gente estava dando da Rua Tereza. Comprou uma blusa, viu que a blusa estava com defeito e se às vezes a pessoa esperar um tempo muito longo, né, isso pode até ser questionado pela própria empresa, né, de que, olha, você demorou muito para
questionar esse defeito. Então, às vezes, gera até mais um pouco de dor de cabeça, talvez seria necessário, dependendo do tipo de produto que for, né, que tenha algum ajuizamento de algum processo. Então, o ideal é o quanto antes. Identificou o defeito, o dano na peça, no produto, o quanto antes você puder contestar aquilo dali, melhor. E até um tópico que é bom da gente esclarecer também, porque tá chegando, ainda tá um pouco distante, é claro, mas o Natal já está batendo na porta. Falta Exatamente. praticamente 2 meses para a gente ter o Natal. E como é que faz no caso de você foi, comprou um produto para dar de presente para alguém, comprou com um pouco de antecedência e chegou na hora, a pessoa estava com algum problema nesse produto na hora que ela recebeu. Ainda assim, são os 7 dias, a loja não é obrigada a trocar ou tem alguma diferença nessa situação? Geralmente quando é presente, né, a própria loja ela já informa, olha, deixa com a notinha, com a etiqueta, às vezes, dependendo do que for, e a pessoa consegue fazer a troca. Então é um pouco diferente, realmente, porque, como você disse, né, às vezes a pessoa compra com uma certa antecedência e depois acaba dando algum defeito, né, quando você vai entregar. Se for algum produto eletrônico, geralmente tem garantia, então é mais tranquilo também, né, para poder resguardar a pessoa que tanto aqui está dando o presente quanto também aqui comprou. Então, o interessante é guardar sempre as notas fiscais, né, independente do produto, do presente que seja, guardar as notas fiscais para que depois consiga contestar, né, principalmente se for uma questão dessa de quando a pessoa foi utilizar, já não estava mais funcionando, é até um pouco mais fácil, né, vamos dizer, de você comprovar que o dano foi ali sem o uso do produto. Perfeito. E agora, falando sobre o Código de Defesa num âmbito mais geral, que a gente citou dois tópicos que são muito claros, podemos dizer assim, são coisas que são muito claras e que é de amplo conhecimento da população, tanto dos danos quanto da devolução, ou até mesmo naquelas questões dos empréstimos irregulares. Isso. São certas coisas que a população já é consciente que tem um respaldo legal. Mas falando sobre o Código de Defesa do Consumidor no geral, você diria que é importante da população em si, procurar ler sobre o código para entender nos momentos que tem direito, no momento que tem uma obrigação, para entender melhor dos seus direitos e deveres nesse meio do consumo que é tão movimentado? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali diversos direitos que às vezes a pessoa nem imagina que tem, né? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali alguns direitos ali que são essenciais, que são garantidos a todo o consumidor. Então tem ali, por exemplo, o direito à vida. Mas o que seria o direito à vida, né? O que tem a ver com o consumidor? Bom, o fornecedor, ele tem que fornecer produtos que resguardem a integridade física do consumidor, resguardem a segurança do consumidor. Tem direito à educação, mas o que seria o direito à educação em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? A educação de como utilizar aquele produto. Então, por exemplo, às vezes você faz alguma assinatura de algum streaming, né? E aí ele não é muito claro ali, por exemplo, se você pode usar mais de uma tela. Então, tudo isso são direitos resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Você saber como você deve usar aquele produto. Às vezes, um eletrodoméstico novo que você está adquirindo, ele precisa trazer ali a forma de uso, né? Geralmente vem sempre nos rótulos, por exemplo. Às vezes, algum produto, né, de limpeza, né? Ele tem ali, modo de usar. E ele já traz ali para você, olha, mistura com um pouco de água, enfim. Os produtos, os serviços fornecidos, eles precisam mostrar ao consumidor qual a forma de usar, para que ele também não seja lesionado, por exemplo, de às vezes usar de uma forma indevida e ficar no prejuízo, né? Então, tudo isso também precisa ser observado pelo prestador de serviço e também pelo consumidor que tem, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem amplo nesse sentido, né? E até falando pegando um pouco novamente sobre essa questão dos empréstimos que a gente falou um pouco mais cedo, né? É um direito do consumidor também a restituição em dobro dos descontos indevidos, né? Então, às vezes a pessoa, né, no caso dos empréstimos, que não foi contratado, ficou demonstrado ali que é um valor indevido, que os descontos, muitas vezes nos benefícios, né, de idosos, são descontos indevidos. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito à repetição do indébito, que a gente chama, que é ser restituído em dobro. Então, se a parcela daquele empréstimo ali descontava todo mês R$300, ele tem direito a R$600 de restituição. Claro, caso fique demonstrado a abusividade da conduta do banco, nesse caso, né? Mas, assim, é bem interessante ter conhecimento para que também o consumidor não seja enganado, sabe? Não seja persuadido, às vezes,
adquirir algum serviço indevido, questão também de cláusulas abusivas, de propaganda enganosa. Então, tudo isso é interessante, o Código de Defesa do Consumidor resguarda tudo isso, né? É uma lei bem extensa e que veio justamente para isso, para que tanto o fornecedor de serviço esteja resguardado naquilo que ele deve ou aquilo que ele não é obrigado a fazer, quanto para o consumidor também saber aquilo que ele precisa conhecer do seu direito. Então, é muito interessante ter conhecimento, né, amplo para que você não seja lesado, né, nos seus direitos enquanto consumidor, principalmente nessa época de ano, né, em que a gente vê aí muitas vezes, até mesmo nessa época de Black Friday, muita propaganda enganosa, né, tomar cuidado aí com links falsos. Então, tudo isso é importante você ter conhecimento ali do Código de Defesa do Consumidor para saber até onde você está resguardado ou não. Perfeito, Gabriela. Olha, a gente poderia continuando, mas o nosso tempo já voou e já acabou. Te agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer conversar com Um você. prazer igualmente. Muito obrigada. Gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.